Você provavelmente se lembra do alvoroço que tomou conta do noticiário quando Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. A decisão foi apresentada como uma resposta dura às ações do governo brasileiro, que, segundo a Casa Branca, representariam uma ameaça à segurança nacional e à economia americana. Mas poucos dias depois, veio a surpresa: uma lista enorme de exceções. Seria esse um recuo de Trump? Ou apenas uma estratégia para amenizar os efeitos da medida? É sobre isso que vamos falar hoje. Segundo o comunicado oficial, a ordem executiva assinada por Trump tinha um claro viés político. A Casa Branca acusava o governo brasileiro de violar direitos humanos ao perseguir Jair Bolsonaro e seus apoiadores no processo que investiga a tentativa de golpe após a derrota do ex-presidente em 2022. Além da justificativa política, havia um tom de retaliação econômica, punir setores estratégicos do Brasil, para aumentar a pressão diplomática sobre o governo Lula. Mas será que essa narrativa se sustenta diante do que aconteceu logo depois? Assim que o decreto foi publicado, o que mais chamou a atenção foi a extensão da lista de isenções. Nada menos que 694 produtos foram excluídos da sobretaxa. Isso representa 43% de todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos, de acordo com dados da Câmara Americana de Comércio, a AmCham Brasil. Entre os principais produtos poupados estão aeronaves civis e peças de aviação, incluindo tudo da Embraer, que tem posição estratégica na aviação regional americana, petróleo, gás natural e derivados, insumos vitais para a economia americana, produtos siderúrgicos e minerais, como alumínio, ferro, ouro, prata, carvão e fertilizantes, suco de laranja e castanhas do Brasil, dois itens simbólicos do agronegócio brasileiro, veículos e peças automotivas, além de produtos químicos, papel e celulose. A lista ainda inclui bens em trânsito, doações humanitárias e até as bagagens dos passageiros. A exclusão de tantos produtos reduziu drasticamente o potencial destrutivo do tarifaço. Segundo a Anshan, os setores isentos somaram 18,4 bilhões em exportações em 2024. Caso a tarifa de 50% fosse aplicada a todos os itens, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, FIEMG, estimava o impacto de queda de 1,49% no PIB e a perda de 1,3 milhão de empregos no Brasil. Agora, esse efeito será bem menor, embora ainda significativo, para os setores que não tiveram o mesmo alívio, como carne, frutas secas e o café. O ex-vice-presidente do Banco Mundial, Otaviano Canuto, explicou que muitos dos produtos isentos são de difícil substituição para os Estados Unidos. Se fossem tarifados, o custo recairia sobre o consumidor americano. Para ele, as exceções mostram uma tentativa de Trump de proteger o próprio mercado interno. O jornalista Thomas Trauman foi direto ao ponto. Os 50% de Trump já não são tão 50% assim. A lista de exceções é gigante, afirmou em análise para a Globo News. Segundo ele, estamos diante de uma contradição típica do estilo Trump. A retórica agressiva na política externa, enquanto preserva setores vitais da economia americana. É uma espécie de duplo pensar, conceito de George Orwell, em 1984, em que duas ideias opostas convivem sem conflito. O Brasil é apresentado como um inimigo político, mas continua sendo um parceiro comercial essencial. O comentarista Otávio Guedes resumiu: Trump foi agressivo na política e conservador na economia. Do lado brasileiro, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, classificou o cenário como menos pior do que se imaginava, mas ainda preocupante. O governo já tinha um plano de contingência para apoiar os setores afetados, e ele deve ser mantido, mesmo com as isenções. Além disso, políticos e empresários brasileiros trabalharam intensamente em Washington para minimizar os danos. Uma missão do Senado esteve na Câmara Americana de Comércio, reforçando a importância de preservar a relação bilateral. Agora, quem sai ganhando e quem sai perdendo? Os beneficiados foram o setor aeronáutico, como a Embraer e fornecedores ligados à aviação civil, exportadores de petróleo e minério, vão continuar vendendo para os Estados Unidos sem tarifas, e os produtores de suco de laranja e castanhas, os dois símbolos do agronegócio que ficaram fora do tarifaço. Já os prejudicados foram os produtores de café, carne e frutas tropicais, que continuaram sujeitos ao aumento de 50%, e como têm concorrentes em outros países, tendem a perder mercado.
e os pequenos produtores, dependentes do mercado americano, como os produtores de manga, mel e porcelanato. Agora, ainda é cedo para avaliar o impacto político, mas há um consenso. O Trump reforçou sua base interna ao mostrar firmeza contra o governo Lula. O Lula pode sair fortalecido internamente ao adotar um discurso de defesa dos interesses brasileiros contra a agressão americana. O episódio amplia a tensão diplomática e pode ter desdobramentos na política comercial e nas negociações bilaterais. Mas podemos dizer que Trump recuou? A resposta não é simples. Por um lado, a tarifa de 50% continua existindo e atinge setores importantes. Por outro, a lista de isenções, gigantesca, mostra que Trump cedeu às pressões internas e externas. No fim das contas, é o estilo Trump de governar: anunciar medidas duras para agradar sua base, mas recuar silenciosamente para evitar prejuízos maiores. E você, o que acha? Esse foi um recuo estratégico ou apenas um cálculo econômico? Deixe aqui seu comentário e vamos debater. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso realmente me ajuda. Obrigado e até a próxima!